Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim: ela dará à luz a um filho. Vamos ler juntos? Está aí na sua tela também, todos podem ler na mesma versão. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém, glória a Deus. Podem sentar, queridos. E ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Diga: Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Toda palavra que termina em El está falando de algum aspecto relacionado a Deus. Joel, Daniel, Ezequiel, porque El é a abreviação de Elohim. No Antigo Testamento era muito usado esse nome de Deus, Elohim. E Elohim tem a ver com Deus poderoso. No Antigo Testamento, mais precisamente, tem a ver com a ideia de um Deus que se manifesta para ser o nosso herói. Deus herói, diga assim: Deus herói. Deus herói. Só as crianças: Deus herói. Nosso herói não é o Superman. Nosso herói não é o Homem de Ferro, nem o Batman, nem a Mulher Maravilha, nem o Wolverine, nem o Thor. Esse eu não conheço. Nem o Flecha. Aleluia. Agora eu vou falar um que vocês não conhecem. Nem o Jaspion. Quem conhece o Jaspion? Vocês estão tudo velho. Jaspion é boa. Oh, gente, aleluia. Deus herói, El tem a ver com Deus poderoso, Deus que se manifesta poderosamente na nossa vida. Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós, Deus se manifestando na terra. Esse é o Cristo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Diga comigo: Deus conosco, Deus entre nós, Deus se manifestando, Deus real, Deus presente. O Cristo veio trazer essa realidade do céu sobre nós, dessa presença. E é disso que falamos quando nos reunimos, quando nos encontramos, quando celebramos a ceia. Falamos do aspecto mais importante da fé, que é a presença do Deus vivo em você, a presença do Deus vivo dentro de você. Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Essa presença, no Antigo Testamento havia relances da presença. E para você ter uma ideia do que significa Emanuel, o que significa Deus com você, há relances da palavra de Deus, de homens que a Bíblia testemunha de que Deus era com eles. Você que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aliás, quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador aí? Então isso tem a ver comigo e com você, tem tudo a ver com aquele que confessa a Cristo. A palavra de Deus lá no livro de Gênesis fala a respeito de José, e esse é um dos aspectos maravilhosos que nós vemos também na vida de José. Lá em Gênesis 39, quando José é levado para a casa de Potifar,
a Bíblia diz que ele foi levado para a casa de Potifar, e há uma frase lá, se você der uma olhadinha em Gênesis 39, há uma frase lá dizendo assim: e Deus era com José. Vamos dizer isso juntos? Mais uma vez. E Deus era com José. E olha o que diz a palavra, verso 2: o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. A Bíblia fala de José, você conhece muito bem a história desse homem de Deus, vendido como escravo, vendido pelos irmãos lá pela caravana de midianitas, e ele vai até, é levado para o Egito, é exposto lá como um escravo, como uma mercadoria a ser vendida, e ele estava lá completamente nu, sendo humilhado diante de tantas pessoas ali, mas ele não tinha nada. Ele chegou no Egito sem nada, e foi exposto publicamente. E é muito lindo porque, se você for comparar a vida de José com a vida de Jesus, há comparações assim muito lindas, daquilo que José sofreu, daquilo que Jesus também sofreu. É uma tipologia do Cristo. José foi levado e ele chegou sem nada. Ele chegou a ser exposto em praça pública para ser comprado como uma mercadoria. E ele estava lá completamente nu. Ele não possuía nada, nem roupas ele possuía. Não tinha nada, nada. Mas o Senhor era com ele. Mas o Senhor era com José. O Senhor era com José. E porque o Senhor era com José, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, e ele é levado para a casa deste homem que era importante lá. E a Bíblia diz que porque o Senhor era com José, ele veio a ser homem próspero, porque Deus era com ele, porque Deus era com ele. Ele tinha a prosperidade morando dentro dele. Querido, quando você chega num ambiente, você que tem Jesus, não é o ambiente que influencia você, é você que influencia o ambiente. Tem alguém aqui? É você que influencia o ambiente, porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você, querido. O Emanuel não habita em coisas, o Emanuel habita em pessoas. Você pode chegar num ambiente que está o caos, quando você chega, a glória de Deus chega ali. O Emanuel chega com você. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele, por isso ele veio a ser um homem próspero. Eu quero declarar que o Emanuel está sobre a sua vida, e por causa dele, somente por causa dele, Deus se fará uma pessoa cada vez mais próspera, abençoada, um pai abençoado, uma mamãe abençoada, um filho abençoado, crentes abençoados, cheios do favor de Deus. Você pode levantar sua mão e dar um grito de glória a Deus? Agora olha isso, versículo 3 de Gênesis 39 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele. Eu acho isso lindo. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. Potifar não era um homem que temia a Deus, ele não conhecia o Deus de Israel, mas ele conseguiu ter o discernimento de que Deus era com ele. Vendo Potifar que o Senhor era com José, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Potifar começou a ver, José ia arrumar o quintal, ia lá arrumar o jardim, as flores nasciam mais rápido. Ia tratar dos animais, a vaca dava mais leite que o normal. Tudo que ele tocava, tudo, onde ele ia, estou vendo você. Estou vendo você abençoado, estou vendo você abençoada.
estou vendo as pessoas que caminham ao teu lado, estou vendo pessoas que não temem a Deus ainda, que não conhecem a Jesus, mas vão conhecer porque olham para você e veem a manifestação do Emanuel na sua vida. Você já viu tudo que aquela moça toca, tudo que aquele rapaz toca, você já viu tudo aquilo que aquele homem faz, dá certo, Deus abençoa. Veja como ele é próspero, abençoado, alegre, feliz. Por quê? Porque o Emanuel está dentro dele, tem uma força poderosa dentro dele, tem um sobrenatural que habita dentro dele. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Natal é dizer para o mundo que há um Cristo em você, querido, que o Cristo que nasceu na manjedoura, o Todo-Poderoso habita em você, o maior habita em você, e seja qual for o problema que está lá fora, não é páreo para aquilo que está dentro de você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! As pessoas vão ver Deus em você. Diga para duas pessoas perto de você, ó, as pessoas vão ver Deus em você. As pessoas verão Deus em você. Emanuel, Deus conosco. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Depois daí, acontece lá que a Potifona pôs os olhos nele e ele rapou fora. Aconteceu tudo aquilo, ele vai para a prisão. E tudo divinamente orquestrado pelo Criador. E como o Senhor era com José, ele tem essa convicção, que não importa onde ele está, aonde ele está, onde eu estarei, eu serei bênção, porque o Emanuel está comigo. Pastor, eu moro num lugar que ainda não é o lugar dos meus sonhos, mas Deus te colocou ali, porque é ali que Deus quer te usar. Ainda que seja no lugar que aos seus olhos você não tenha por ideal, calma. A vida é feita de fases. Seja fiel ao Senhor. Tenha esse entendimento do Emanuel, do Deus que quer cumprir um propósito com você. E daqui a pouco troca de fase, vem uma nova fase, vem um novo tempo. Mas o importante é você entender, o Emanuel está comigo, a presença de Deus está comigo. E a Bíblia diz que ali no cárcere, ele teve o favor do carcereiro e ele tinha a chave da prisão nas suas mãos. Até o dia em que Faraó tem a revelação lá do sonho e ele conta, ninguém consegue alguém para revelar o sonho. Mas na hora certa, o copeiro que havia sido revelado o seu sonho lá na prisão, e ele lembrou de José. E ele disse para Faraó: olha, tem um rapaz lá na prisão, seu nome é José, o cara é fera, pode chamar ele aqui. Chama José, revela o sonho, você sabe a história. E quando José falou todo o esquema, falou tudo para ele, a resposta de Faraó olhando para José foi a seguinte: aonde acharíamos homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Aonde acharíamos homem como esse, em que há Emanuel? Diga assim: na minha vida existe Emanuel. Diga forte: na minha vida existe Emanuel. Deus comigo, Deus conosco. Há um Deus em você, há um Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E essas realidades do Cristo estão em você. E não há promessa mais gloriosa, não há nada que Deus fale para nós que seja mais glorioso, mais empolgante, que deva nos deixar mais entusiasmados. É quando Ele diz assim: eu sou contigo. Moisés foi chamado, e Deus chamou, falou: Moisés, você vai perante Faraó e vai pedir para ele liberar o meu povo. Ele disse: Senhor, eu? Imagina, meu irmão, naquela época, Moisés tinha passado já 40 anos no deserto, 40 anos tinha se passado. Um cara humilde do deserto, que cuidava das ovelhas do sogro, estava lá. Mas Deus falou assim: você vai no Egito e você vai falar com Faraó. Meu irmão, você já imaginou? É o mesmo que alguém chegar para você hoje e dizer assim: olha, você vai aos Estados Unidos e você vai falar a Donald Trump. Numa proporção, eu acho que ainda essa comparação ainda é bem medíocre, comparado com a época. Por isso que Moisés fala assim: cara, eu? Mas Senhor, como é que vai ser?
Aí Deus fala assim, ó, vai lá, como eu hei de estar contigo. Acabou. Acabou. Como é que é? Eu estarei com você. O Deus Todo-Poderoso, eu serei contigo. Irmão, essa é a melhor notícia do mundo. Do mundo. É saber que Deus é com você. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, Ele chamou Josué. Josué acompanhou Moisés, um homem que viu Deus face a face, aquele homem tremendo. Agora Josué morreu. Deus chama Josué e fala assim para ele: tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Vai agora. Aí ele vai dizer assim: assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus foi Emanuel na vida de Josué. Deus foi Emanuel. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Deus foi Emanuel na vida de Josué, e por isso Josué enfrentou Jericó. Por isso Josué viveu um período de conquista da terra, porque ele sabia que Deus era com ele. Quando o povo de Deus viveu um período de opressão, os midianitas dominavam a terra, e havia um jovem chamado Gideão, com medo, malhando trigo no lagar. Você conhece a história. Deus olha para Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Eu acho que nessa hora ele olha para trás procurando o homem valente. Cadê o homem valente? Se ele estava com medo ali malhando trigo no lagar, é porque quando Deus te chama, Deus não te chama por aquilo que você é, Deus te chama por aquilo que você será. Deus não te chama por causa do teu passado, Deus te chama por causa do teu futuro, porque Ele já está vendo o teu futuro glorioso. Ele já está vendo como você vai ser usado, como vai ser tão... talvez você diga assim: pastor, por que Deus me escolheu? Pastor, eu era mal acabado pra caramba. É porque Deus não olhou para você como você era. Deus olhou para o teu futuro e disse: eu quero você, 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 eu quero você. E aí ele diz: Gideão, vai lá e liberta o meu povo. O senhor está brincando. O senhor está brincando. O senhor me conhece. Está lá no texto. Ele diz assim: eu sou da tribo mais pobre de Israel. E da minha tribo, a minha família é a família mais pobre da tribo mais pobre. E eu, da minha família, sou o mais pobre. Caramba, eu sou totô do cavalo do bandido. Eu sou o mais pobre da família mais pobre, da tribo mais pobre. E o Senhor olha para ele e diz: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Como eu sei, já que eu estou contigo. Não, eu tô falando para você que é algo diferente, Gideão. Não é você, meu filho. Já que eu estou contigo, por causa da presença, Deus se fez Emanuel na vida de Gideão. Você sabe, encurtando a história, com 300 homens, derrotaram um exército de mais de 120 mil homens. 300 contra 120 mil. Quem fez a diferença não foi a estratégia, não foi o poder, não foi o arsenal bélico. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Não tem a ver com aquilo que você tem ou com aquilo que você pode, tem a ver com o Deus que você carrega dentro de você. É isso que tem a ver, querido. É a glória que você carrega, é a unção que você carrega, é a presença que você carrega. Não tem a ver com igreja chique, com microfone, com cadeira estofada. Nós, quando a gente começou, não tinha nada disso, meu irmão. Nada disso, só tinha presença, só tinha presença. E a presença dele foi trazendo gente, foi dando prosperidade, foi abrindo portas, foi avançando a obra. E tudo
isso é por causa da presença. Diga aí, Emanuel, Deus conosco. Você está conseguindo entender? Quando Deus chega e diz assim: o seu nome será Emanuel, Deus conosco. A Bíblia fala a respeito de Davi e diz assim, ó: e o Senhor dava vitórias, no plural, a Davi, por onde quer que ia, porque o Senhor era com ele. Não tem a ver com Davi, tem a ver com a presença de Deus em Davi. Não tem a ver com Moisés, tem a ver com a presença. Não tem a ver com Josué, tem a ver com a presença. Não tem a ver com Daniel, tem a ver com a presença. Não tem a ver com Sadraque, Mesaque e Abdinego, tem a ver com o quarto homem da fornalha, tem a ver com a presença, o Emanuel. E a boa notícia do Natal, a boa notícia profetizada em Mateus, declarada pelo evangelista, é que agora o Emanuel se fez presente, se fez carne e habitou entre nós. Aquele que foi com Moisés, aquele que enfrentou os egípcios com Moisés, aquele que pelejou pelo seu povo, pelejará por ti, querido, porque ele é contigo. Aquele que derrubou as muralhas de Jericó, é esse que está com você. Aquele que fez Gideão vencer com 300 homens o exército de 120 mil, porque Deus era com ele. É o Emanuel que está sobre você, é o mesmo Deus que está sobre você. É aquele que entrou na cova dos leões com Daniel, ele é com você, ele é Emanuel. Aquele que entrou com Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha, é ele que está com você, é o Emanuel. Sabe qual é a melhor notícia de 2018? É que você vai terminar o ano com o Emanuel na sua vida.